Olá, meus queridos, tudo bem? Paz do Senhor para todos vocês. Hoje eu vou dar uma aula um pouco diferente. Ela sai um pouco do tema do nosso discipulado, mas eu acho que nesse exato momento ela é uma aula de extrema importância para a vida de vocês, para a caminhada, para o início, até por conta da idade de cada um de vocês. E eu separei um material para justamente falar algo sobre que o apóstolo Paulo fala acerca das batalhas, adversidades, as lutas que a gente tem, as lutas espirituais que muitas das vezes a gente não consegue discernir, a gente tudo acha que é carnal, e muitas das vezes tem uma influência direta, segundo a visão de Paulo, do aspecto espiritual. Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta direcionada a uma igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, enquanto Paulo estava preso. Ele soube de uma congregação, de uma igreja, de um grupo que era obediente a Deus, fazia a vontade de Deus, que era, submissa aos ensinamentos, e ele resolve enviar uma carta admoestando, edificando, exortando, falando sobre o amor de Deus, a salvação e as adversidades que nós estamos propensos a encarar. Então, eu vou começar. Se você tem a tua Bíblia, vai lá comigo, eu vou compartilhar a tela. Vou ampliar aqui, desculpa. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar mais. Tá bom, né? O primeiro capítulo, são 6 capítulos, não é grande a carta de Paulo aos Efésios, mas é muito interessante. Eu gosto muito desse contexto de você ler a carta completa, entende? É igual você recebe uma carta de alguém. Quando você lê cortando os textos, só um parágrafo, você corre um risco muito grande de descontextualizar. Então, a gente sabe que foi dividido, a gente tem aí grandes nomes na história que fizeram essa separação, pontuaram, separaram por capítulos, mas é sempre bom a gente procurar ler o texto inteiro, o capítulo inteiro e o livro inteiro, para a gente poder contextualizar. Paulo, nesse momento, no primeiro capítulo, ele faz a saudação e faz uma estrutura de bênçãos espirituais, fala de promessas, de como Deus é maravilhoso sobre nossas vidas, de como Deus é provedor, Deus é zeloso, e ao mesmo tempo Deus é aquele que quer a todo momento nos trazer para perto, nos redimir da caminhada do pecado, da escravidão do pecado. Então eu separei o verso 4 do capítulo 1, aí que eu acho que me chamou bastante atenção e é interessante para vocês. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Ou seja, é maravilhoso essa palavra. Antes da criação do mundo, jovens, Deus já havia escolhido a mim e a você para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Ou seja, da nossa intimidade, do nosso arrependimento, de um momento onde Cristo passa a viver em nós. Através da renúncia do pecado, através da renúncia do mundo, a gente agora veste, a mente de Cristo, se modela a vontade de Cristo. E isso é extremamente maravilhoso da parte de Paulo quando ele descreve dessa forma. Mas quem é Paulo? Paulo teve autoridade? Sim, teve autoridade. Eu só vou pontuar uma dos episódios onde testemunha e testifica a autoridade, o alinhamento e a intimidade que ele tinha com Deus para receber isso. Paulo foi foi aquele que teve a visão do terceiro céu, ou seja, o lado celestial, o lado espiritual. O Paulo, o apóstolo, aquele que perseguia e depois virou perseguidor, ele passa a fundador de igreja, missionário, ele tem esse privilégio de poder ver o mundo celestial como ele é. Entendeu? E ele ainda relata que eram coisas inefáveis, ou seja, indescritíveis, que ele não poderia nos contar. Não seria autorizado, para você ver o nível de importância que ele deu aquilo. Mas o interessante é que Paulo, ele está preso, ele envia uma carta onde a gente, numa visão humana,
se fosse fazer uma carta semelhante a dele, seria para que a gente não viesse a ser pego pelo mesmo opressor que ele estava sofrendo ali, que seria Roma, o Império Romano. Ou seja, a ideia seria de que, ideia humana, tá? Seria de que, peraí, eu sou Paulo, estou preso, fui preso por causa de pregar o Evangelho, eu vou mandar uma carta para as igrejas se prevenirem e evitarem que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo. Entretanto, porém, contudo, Paulo não faz essa carta com esse propósito. Paulo faz a carta com o propósito de santificação, adoração a Deus e reconhecimento da autoridade de Deus. E no final ele trata justamente de uma batalha que ele descreve como uma batalha que seria a batalha espiritual, que a gente, como ser humano, precisa participar até a terra vindoura, a terra celestial. Vamos lá, olha só o que ele diz. Ou seja, seria saindo da morte para a vida. Verso 2 do capítulo 2. Naquele tempo, que tempo? O tempo enquanto a gente não era crente, não era cristão. Antes da conversão, ou seja, naquele tempo, vocês, nós, antes de sermos convertidos. Não sei se tem gente aí que é de berço na igreja, mas tem gente que não, está vindo de fora. Então vai entender o que eu estou falando. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo. O que ele descreve? Mau caminho deste mundo. E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Vamos ser direto e específico. Quem obedece a Deus, desobedece ao diabo. Quem obedece ao diabo, desobedece a Deus, correto? Se você for alguém desobediente a Deus, você com certeza está. A Bíblia ensina assim, não existe meio termo, terceira via, nada disso. Se você desobedece a Deus, você obedece ao diabo. Se você obedece ao diabo, você está agradando ao diabo e não a Deus, tá? Uma coisa é você cair, outra coisa é você desobedecer permanentemente. É o que Paulo está falando aqui. É justamente de poderes espirituais e espíritos que controlam a humanidade, sabe? Num contexto de trevas e de comportamento, ideologias, coisas que a gente vê hoje. Ressoa no comportamento visível que a gente observa. Verso 6. Não, minto. Aqui, ele volta aqui que eu separei um pedacinho aqui para a gente ler. O que ele está dizendo? Lá no capítulo 6, verso 12, Paulo fala assim: entidades espirituais malignas. Ou seja, o que está escrito no verso 2 aqui é a mesma coisa que está no verso 2 do capítulo 6. Entidades espirituais malignas que estão sob o comando de Satanás. Essas entidades espirituais malignas, eles conduzem a humanidade que não é salva por Jesus Cristo, que não é remida pelo sangue do Cordeiro, a humanidade que não é submissa à vontade de Deus, a humanidade que desobedece a Deus. Percebe? Então ele coloca aqui, entidades espirituais malignas que estão sob o comando de Satanás. Essas entidades são descritas como principados, potestades e dominadores das trevas. Dominadores de ambiente, esse mundo em que a gente vive, como a Bíblia nos afirma que vivemos num mundo caído, um mundo de trevas. Verso 6. Aí, em contraposto a isso, Paulo fala assim: entretanto, por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Olha que maravilhoso. Pensa nisso cada um de vocês. Deus nos tira, através de Jesus Cristo, de um comportamento de obediência a Satanás, de submissão à escravidão do pecado, e nos transporta para vivermos unidos com Cristo. Lembra do verso 4 do capítulo 1? Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. Olha que maravilhoso. É a caminhada. Paulo descreve como uma batalha, uma trajetória cristã formada por batalhas. Aí ele fala assim, no capítulo 4, como viver uma nova vida. E descreve no verso 24, vistam-se. Ou seja, é uma ação, é um comportamento que você inerte, você não vai resultar em nada. Você precisa agir, vestir-se com uma nova natureza. Que natureza é essa? A criada por Deus, que é parecida com sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Vida verdadeira, correta e dedicada a quem? A Deus. Vida verdadeira, verdade absoluta,
correta, ou seja, dedicada a Deus, correta no sentido de retidão. E o capítulo 5 fala assim: pureza de vida vivendo na luz. Eu escolhi um versículo apenas. Vocês são filhos queridos de Deus, por isso devem ser como Ele. Então, voltando ao 1, somos escolhidos por Deus antes da criação do mundo, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, antes da criação do mundo. No segundo capítulo, Paulo apresenta que antes éramos escravos, submissos à vontade de Satanás, e fomos resgatados. Nós éramos escravos de Satanás através dos poderes espirituais que controla este mundo. Entendeu? Aí, do que você está falando, professor? Entidades espirituais malignas, que têm um propósito, que estão sob o comando de Satanás. Essas entidades são descritas como principados, ou seja, potestades e dominadores. Isso é uma hierarquia, essa nomenclatura trata de uma hierarquia, sabe? Príncipes, potestades e dominadores das trevas. Isso é uma hierarquia, como se tivesse tudo setorizado e cada um tem uma função no mundo das trevas. É isso aí. Que isso, professor? É isso aí, gente. Vamos lá, capítulo 4. Isso aí. Aí no capítulo 6, ele vem dar uma abrandada. Paulo fala assim: graças a Deus, né? Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou. Nós estávamos em morte espiritual. Ele faz menção disso. Ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Olha que maravilhosa promessa. Não é verdade? Vamos lá, capítulo 4. Aí ele fala assim: vestir, agir com a natureza criada por Deus para adorar, para caminhar, para dedicar-se, para ser reto diante da sociedade, para honrar a Deus. Olha que maravilhoso isso. O 5 fala da pureza. Por que a pureza e vivendo na luz? Porque nós somos filhos queridos de Deus e por isso devemos ser como Ele, misericordioso, longânimo, piedoso, de grande amor, sabe? Comedido nas palavras. É assim que devemos ser. E o 6, para fechar o contexto, Paulo fala assim, volta de novo no aspecto da batalha. Ele fala assim sobre a guerra espiritual. O texto, que é o texto base, é Efésios 6, de 10 a 18. Só para a gente ler, não vou ler na minha Bíblia não, vou abrir aqui, peraí. 6, de 10 a 18, que aí você pode ler comigo, vamos lá. Eu ia ler na Bíblia, mas é melhor ler por aqui. A armadura de Deus. Por que ele faz essa aplicação? Era o cenário cotidiano de Paulo. Roma dominava Israel, Roma dominava através dos seus soldados. Lembra do gladiador, aquelas armaduras? Essa era a visão que Paulo tinha. Então nada melhor do que ele fazer uma alusão à armadura, aplicar ela no contexto para poder explicar de forma fácil de entender, pedagógica. Entendeu? Então o que Paulo faz? Ele fala da armadura de Deus. Vamos lá. A armadura era composta, só para a gente entender, a armadura era composta por sandália, de baixo para cima, tá? Sandália, tá? Cinto, tá? Couraça, tá? Capacete, espada e colete. E escudo. Colete não, colete é outra área. Colete é outra área. Então vamos lá, só para rever. Sandália, cinto, couraça, capacete, espada e escudo. Esses eram os elementos da armadura de um soldado romano. E era uma armadura que realmente protegia o corpo do soldado. E é aí que eu quero ler para a gente poder entender. Olha só como é que Paulo faz a alusão. Finalmente, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, finalmente, porque ele já descreveu a obra salvífica, falou sobre comportamentos, condutas e entre outras coisas que ele falou do capítulo 1 ao 6, da carta que ele mandou. Ele agora vai falar de algo extremamente importante, que é a armadura para garantir que sejamos firmes, fiéis e obedientes até o final, entende? Garantir a nossa integridade espiritual
até chegar o final dessa caminhada. Vamos lá. Armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele já estabelece a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Não existe qualquer possibilidade de vencer uma batalha espiritual, segundo a visão de Paulo, sem o poder de Deus na tua vida e na minha vida. Então é necessário esse fortalecimento. É um upgrade em cima do meu espírito, da minha alma, da minha mente, que só Deus pode dar. Só Deus pode conceder. Tá bom? Vamos começar bem por aí. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, é o verbo de ação iniciando a frase. Vestir, vistam toda. Ele não diz para vestir só o capacete, para colocar o capacete, usar a espada, ou só a couraça, ou só o cinto da justiça, da verdade. Então, o que acontece? Olha só, vistam toda a armadura. Então, existe a necessidade de estarmos completos, tá? Preparados, completos, armados, sabe? Protegidos para as batalhas. Batalhas espirituais essas que se tornam visíveis quando a gente começa a se aprofundar na palavra de Deus, tá? E não falta argumento na palavra de Deus para apontar coisas espirituais que são visíveis a olhos nus, porque elas como se transformassem em algo visível, tá? Você vai entender. Vamos lá, verso 12. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essa é a nossa grande luta. Por que ele fala isso? Porque os dominadores, as autoridades deste mundo de trevas, aqui ó, você está vendo aqui ó, deste mundo de trevas, ele está falando do mundo onde a gente vive, contra as forças espirituais, ó, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele está falando que está tudo atrelado, consegue perceber? Ó, ele está falando que está tudo, ó, atrelado. Não tem como separar e desassociar o mundo de trevas em que a gente vive, trevas porque os poderes do mal dominam, com as regiões celestiais. Está atrelado, por mais que a gente não veja. Aí 13, por isso vistam toda a armadura, de novo, por isso vistam, é um verbo de ação. Deus deixa aqui ó, a armadura para você utilizar. Você precisa se posicionar, caminhar na direção, confiar, entende? Obedecer. Aí você vai e veste a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal. O que é dia mal? Dia das adversidades. O dia mau é o dia das tentações. O dia mau é o dia que a carne fala mais alto. O dia mau é o dia que alguém te fere. O dia mau é o dia que dá tudo dando errado para você. O dia mau é o dia que você é maltratado pelo teu marido, tua esposa. O dia mau é o dia que de repente teu filho não foi bem, vocês discutiram. O dia mau pode ser o dia que o teu namorado, a tua namorada... O dia mau foi uma doença. O dia mau foi um problema no trabalho. O dia mau foi várias coisas. O dia mau é o dia que você está entrando em depressão. Várias coisas podem ser considerado dia mau. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir, tá vendo? Não vencer. A princípio é resistir, ó, no dia mau e permanecer inabalável. Então o dia mau vem e vai passar. Olha só que lindo. Então você só precisa resistir. O dia vai passar. O dia mau e vai vir um dia bom, um dia de alegria. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Dia de chorar e dia de sorrir. Dia de chover e de fazer sol. Dia de plantar e dia de colher. Então, do mesmo modo, Paulo aplica aqui. O dia mau, do mesmo modo, vir o dia bom. Então, basta que resistamos. Esse é o propósito. Vamos lá. Resistir no dia mau e permanecer inabalável. Inabalável em quê? Na sua fé, na sua conduta, no seu caráter, na sua obediência, depois de terem feito tudo. Tudo o quê? A luta, a guerra, a batalha. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. Cinto da verdade, lembra que eu falei? Vestido a couraça da justiça. Só para lembrar, cinto fica abaixo da couraça.
Cinto fica embaixo e couraça aqui. Então, tecnicamente, o cinto segura a couraça na parte de baixo. É a base da couraça. A base da couraça, ele aplica o nome de cinto cinja, ou seja, prepare-se. O cinto da verdade. Quem que a Bíblia diz que é? Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ele aponta para Cristo. Quem diz na Bíblia que aquela passagem na Bíblia, agora eu não me recordo, que a gente deve fundamentar nossa casa na pedra e não na areia. Quem é a pedra? Jesus. Então é o mesmo princípio. A base da nossa luta, a nossa guerra, é o cinto da verdade, que fala de lealdade a Cristo, obediência ao Criador, a Cristo, lealdade, obediência, fidelidade, temor. Esse é o papel do cinto, essa é a alusão que Paulo faz. Vamos lá. Assim mantenham firmes, já lemos 15, e tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho. O que é pés calçados? Se você estiver num lamaçal, numa guerra, embaixo de chuva, lama, um sapato ou um calçado de sola lisa vai escorregar igual um sapato de trava, um sapato ou um coturno que tenha trava? Não, o coturno vai firmar, não é? E o sapato liso vai escorregar. Aqui ele está falando dos calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. É justamente você estar estável no Evangelho de Jesus Cristo. Você está firme no Evangelho. Você não oscilar e não deixar os ataques que acontecem com você te desestabilizar. Consegue entender? Não vai te desestabilizar e nem te jogar no chão. Você vai manter-se de pé e firme porque você está calçado com o calçado do Evangelho da Paz. Entende, jovem? Vamos lá. 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas. Escudo, protege, né? Vai vir aqui, ó, tampa o meu rosto, escudo, protege o meu coração, o meu braço. Esse é o papel do escudo, não é verdade? Da fé. Fé fala de confiança, fé fala de certeza. Por mais que você não tenha a visão daquilo que você está esperando, mas você tem a certeza. Fé fala de confiança em alguém que nunca te decepcionou. Jesus Cristo. Então, é exatamente aqui, o escudo da fé é a certeza de que você vai ficar inabalável em qualquer batalha que você vier a enfrentar ou a lidar na tua caminhada cristã. Isso que Paulo está falando, consegue compreender? Serão muitas adversidades. Aí beleza, vamos lá, 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete fala de mente nova, protege a tua mente, a tua cabeça, o teu raciocínio, a tua sabedoria, a tua confiança, a tua coordenação motora. Então, tudo isso que ele protege tem a ver com salvação. Toda a certeza da salvação, a sabedoria que você tem da salvação, o caminho que você sabe que deve seguir, o capacete da salvação vai te proteger. Mas o que é esse capacete? A gente vai entender lá na frente, tá? E a espada do Espírito. A espada é a palavra de Deus. É isso aqui, ó. A palavra de Deus. Ela é mais cortante, que eu esqueci agora. Ela é cortante, ela entra entre a medula e a espinha. E ela consegue entender e definir as suas intenções. Sabe? É uma lâmina de 2 gumes que separa. Então, ela tanto serve para defender quanto para atacar. Defender, por exemplo, Jesus tentado no deserto, usou as palavras de Deus, ou a espada, para se defender e para atacar no final Satanás enquanto ele estava sendo tentado. Essa é a verdade de Deus. Vamos lá, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ponto. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Oração. Oração é o meio pelo qual essa armadura vai se constituir na tua vida. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Esse Espírito está com letra maiúscula. Consegue ver aqui, ó? Espírito com letra maiúscula. Isso aqui fala do Espírito de Deus, do Espírito Santo.
Orem no Espírito Santo, em todas as ocasiões, com toda a oração. Vamos lá. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Beleza! Conseguiu pegar até aí? Vamos lá. Eu já descrevi o que é cinto da verdade, couraça da justiça, que protege contra os ataques do coração, não é isso? Não protege essa região aqui, a couraça? Então ela protege justamente o coração. Coração é o desejo da carne, fala do desejo humano de fazer coisas erradas, tendência pecaminosa que desagrada a Deus, que Deus abomina. Calçado da paz a gente já falou, escudo da fé, elmo da salvação, que seria o capacete da salvação, a espada do Espírito, que seria a palavra de Deus. Pronto, a armadura está completa. Mas quais as batalhas que Paulo está falando? 3 tipos de batalhas. Batalha contra o pecado, a luta interior contra os pensamentos, desejos e ação que nos afastam de Deus. Romanos 7, 14 e 25 fala sobre isso. Gálatas 5, 16 também fala de pecados. Então, batalha contra Satanás e seus demônios. Conflito contra as forças do mal que buscam nos desviar da fé. Isso a todo momento. Te convido a ler Efésios 6, 12, 1 Pedro 5, 8 e 9. Então a gente vai observando como é importante estarmos vestidos com a armadura do Senhor. Batalha contra a carne. A gente sabe muito bem. Aqui tem Gálatas 5, 19 a 21. Provavelmente aqui ele vai pontuar aqui, vai apontar. Gálatas 5, 19 a 21. Vai falar de obras da carne. Obras da carne, facção, dissensão, ira, maledicência, impureza no coração e por aí vai. Batalha do pecado vai ser... como é que eu vou lembrar aqui? Batalha do pecado. Pecado é roubar, é furtar, é desejar mal, é cobiçar, é invejar, é fazer coisas que desagradam a Deus e agrada Satanás. Adultério, idolatria, colocar o dinheiro como seu senhor e por aí vai. A gente tem inúmeros pecados que a gente precisa se prevenir, mas a couraça e a armadura de Deus, ela nos protege de tudo isso, entende? Vamos lá, mas como é que a gente consegue definir? Aí eu coloquei aqui, manifestações da batalha espiritual, como ela se manifesta. Aí lê comigo aqui, embora invisível, a batalha espiritual se manifesta de várias formas. Vamos lá. Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala do medo, ansiedade, dúvida e orgulho, vaidade também. Então são pensamentos negativos diante de Deus, eles se concretizam através de uma influência nesse mundo das trevas. Influência que a gente permite. Ora você permite isso através do pecado, através da batalha da carne, através da influência desse mundo de trevas, dessas potestades, desses dominadores das trevas. Tentações são diretamente ligadas ao inimigo, né? Às trevas, sabe? Mateus fala bem sobre isso, fala de luxúria, fala de ganância, fala de desejos de pecar, coisa que antigamente e hoje está sempre relativizado, sabe? Determinados pecados, eles estão aí e a gente joga para debaixo do pano. Vou te dar um exemplo rápido. A murmuração é um pecado que é permanente. A cobiça é um pecado que acontece com muita facilidade, sabe? Falar palavrão, amaldiçoar as pessoas, isso tudo é pecado e está aí relativizado, tentando ser associado a um comportamento que não é um comportamento que agrada a Deus, entende? Vamos lá. Doenças espirituais. Jeremias escreveu lá em Reis, ele faz menção justamente do profeta Elias, que depois de uma extrema batalha com os profetas de Baal, por causa de Jezabel e Acabe, ele mata todo mundo, faz fogo descer do céu, de repente ele é esgotado. Lembra lá na passagem que a gente leu, que depois, cadê aqui, ó, forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Nesse momento aqui, Jeremias relata um fato de recuo de Elias. Ele estava tão esgotado que ele pediu a morte. É exatamente isso aqui. Naquele momento, a armadura dele talvez estivesse falha, incompleta, entende?
Mas Deus foi misericordioso. Deus foi lá e trouxe ele com voz de paz, de carinho, não veio com voz estrondosa. Esse é o nosso Deus. Vamos lá. E dificuldades, relacionamentos difíceis, relacionamento em casa, relacionamento com filhos. A gente tem a passagem de Jó. Perseguições. Paulo fala a Timóteo, justamente, alerta Timóteo sobre oposições, críticas, rejeições. Se a gente vive num mundo que é dominado por potestades, se a gente vive num mundo que é dominado por potestades, por principados, por dominadores das trevas que influenciam as pessoas que são do mundo, não são renascidas em Cristo, o que acontece? Essas pessoas vão ser utilizadas para quê, meu amigo, minha amiga, meu jovem? Para isso aqui, ó, para você ouvir oposições, você ouvir crítica. Você consegue entender? Ó, você vai ouvir crítica, oposições, rejeições, e você não vai entender. Aí isso vai ferir, abalar a tua fé. Olha só como é que afeta. Vai abalar a tua estrutura, você vai entrar em depressão, você vai... Porque quando você entra em depressão, você começa a não entender mais o sentido da vida. E é isso que acontece. Ou seja, no mundo de trevas, onde os dominadores, potestades, sabe, dominadores do mal, eles influenciam pessoas que vivem nesse mundo, essas pessoas vêm com a sutileza, te ferem, te criticam, te rejeitam, sabe, com palavras ruins, e às vezes você acha que é só carnal aquilo ali. Ah, não quero falar com fulano, e não para perceber que aquilo está te levando a uma depressão, aquilo está te influenciando na sua fé, no seu comportamento, ferindo a sua armadura. Vamos lá. E como é que a gente discerne a batalha espiritual? Aí a gente tem algumas recomendações. E é aqui que a virada de chave. Você precisa orar, jovem. Eu preciso orar a todo momento. Busca orientação divina. É na oração. Efésios 6,18 fala. Oremos por todos aqui, ó. Efésios 6,18. Cadê? Ó. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo. Orando e pedindo, orando e clamando, orando e jogando seus problemas diante do Senhor. Senhor, me ajuda, me protege. Eu preciso dessa couraça, eu preciso dessa armadura, eu preciso buscar resistência diante do Senhor. É isso que o Senhor quer, relacionamento. Estudo da Bíblia vai te levar ao conhecimento. Na hora das dificuldades você vai entender que aquilo ali tem um quê espiritual e vai te afundar se você não estiver firmado na fé, não estiver com a sandália da paz e do evangelho, correto? Vamos lá, meditação, reflita sobre seus pensamentos e emoções, são os desejos. Os desejos falam do coração, aí vem a couraça. Se ela for ferida, se ela for perfurada e acertar o teu coração, os desejos do teu coração vão ceder para justamente isso aqui, ó, pensamentos e emoções ruins. Salmo 119, versículo 148, leva facilmente uma pessoa à depressão e sucumbe ela a um estado de debilidade emocional muito grande. Pensa nisso, tá tudo escrito aqui. Busque no Senhor a força. Lembra do primeiro aqui, ó? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Poder, autoridade, poder de sabedoria, poder de vida, poder de ânimo, poder de resgatar você da profundeza do pecado, poder de te proteger, poder de te dar astúcia, de te dar firmeza e estabilidade na fé. É isso que o Senhor vai te dar, a garantia de que você não vai sucumbir às atribulações e às adversidades. Consegue compreender? Aí vamos lá. Aí ele pede para você fazer um exame de consciência. Sempre vai haver essa condicionante. Deus a todo momento vai exigir de você que você se posicione. Lembra? Vista-se. Lembra? Vista-se da armadura. Tem uma outra frase que está aqui, ó, só para a gente rever. Reveja comigo. Ó, vistam-se com a natureza criada por Deus. Essa natureza criada por Deus é magistral. Ela é iluminada, ela é protegida, ela é pura, ela é santa. Então, vista-se disso que você vai chegar a resultados que você jamais imaginou, jovem, adolescente, tá? Vamos lá. Então, esse autoexame, esse exame da consciência é justamente as suas motivações. Paulo fala sobre as motivações, o propósito. Se o propósito, por exemplo, for um propósito de vaidade, ensoberber-se, de ficar soberbo, egoísta, nada do que você propõe fazer vai dar certo, vai dar errado.
porque o Senhor não vai coabitar com você nessas ideias ruins, porque o teu coração está ferido e está desejoso de coisas maléficas. Você não está com a couraça do Senhor sendo protegido. Entendeu? É uma clara demonstração, é um diagnóstico fechado. Vamos lá, só para fechar, estamos com 35 minutos. Deus não muda de hipótese alguma. Essa é a nossa conclusão, Deus não muda. Malaquias 3:6. Eu sou Deus e não mudo. Nunca deixou de ser, Deus não muda, nunca deixou de ser um Deus provedor. Sempre foi, sempre será, sempre foi, sempre foi e sempre será. Perdão aí, tá? Deixa eu corrigir aqui. Sempre foi e sempre será um Deus de obras maravilhosas. É um Deus que te chama, que te escolheu desde o início dos tempos. Percebe? Deus não abre mão de ser um Deus de relacionamento. Ele quer a todo momento se relacionar com você. Como num relacionamento familiar, onde é preciso haver mão dupla. Mão dupla. Lembra? Vista-se da armadura, vista-se da natureza de Cristo. É exatamente ação e reação. Você precisa. Deus vai fazer? Vai, maravilhoso. Mas Ele precisa que você entenda a necessidade de buscar por Ele também. Deus não abre mão de uma atitude nossa na direção dEle. Percebe? Não abre mão de um sentimento de dependência da nossa parte. Eu entender que sem Deus eu não sou nada. Ele não abre mão que o Filho, aqui esse Filho que eu digo somos nós, o veja como a verdadeira fonte de quê? De amor, de vida, de esperança, ânimo, fé, misericórdia, perdão. Deus é o Deus do início e do fim de tudo. O fim de tudo que eu estou dizendo não é acabar tudo, é a finalidade. Ele é o Deus da finalidade. A finalidade de tudo é adorar e exaltar o nome dele, porque ele é Deus criador de todas as coisas. A finalidade de tudo está em Deus. Tá bom? Aí vem a parte do apelo, eu não vou entrar nisso aqui porque é o estudo, é o esboço, mas eu queria deixar isso bem claro para vocês, jovens. O caminho de vocês serão caminhos que haverão momentos de buraco, sabe, de adversidade, de lutas, mas o Senhor está te dando essa condição aqui, vista-se da minha natureza, vista a minha armadura, e vocês serão vitoriosos, vencendo as adversidades. Bota isso no teu coração, que Deus te abençoe. Essa caminhada que vocês estão iniciando agora será fabulosa, rumo às mansões celestiais, rumo ao encontro com o Senhor. O Senhor se alegra por tudo isso, mas eu preciso te passar isso. Por quê? Porque isso vai te fortalecer na hora que você estiver entristecida, for ferido por alguém, você ficar em depressão, se sentir isolado, que Deus te abandonou. Nada disso. Deus a todo momento está perto de você. É muitas das vezes a gente que abandona Deus, tá? Você percebeu aqui, né? A gente tem que ir na direção dele também. Fica com Jesus, Deus te abençoe, tá? Que você possa refletir nessa mensagem. Desculpa a demora, mas infelizmente era necessário passar um contexto bem maior para vocês aqui. Eu não conseguiria separar, tá bom? Fica com Jesus, beijo a todos vocês.